Bem-vindos ao curso de extensão de violino e viola da Universidade Federal do Ceará. Sou a professora Lilma Ing, coordenadora deste projeto. Temos o prazer de apresentar os 10 módulos de teoria, musicalização, 10 módulos de violino e viola para turmas adultas e infantis nos níveis iniciante e básico, com algumas aulas cada módulo. Essas são as nossas atividades de apoio aos grupos de extensão durante o período de quarentena, produzidos pelos nossos dedicados bolsistas e voluntários em suas casas. Esperamos que todos aproveitem. Olá, bem-vindos ao curso de extensão do Ensino Coletivo de Cordas da UFC. Sou Bento Moreira, monitor do projeto de Ensino Coletivo de Cordas da UFC. Hoje temos o prazer de trazer para vocês a aula 1 do módulo 1 de Teoria e Solfejo Musicais para as turmas infantis. Bom, vamos começar então o nosso primeiro módulo, trazendo um assunto bem bacana que vai ajudar a entender algumas outras coisas mais para frente. Vamos começar entendendo o que é o som. Durante nossa vida, temos momentos em que alguns sons são bem marcantes, alguns que gostamos bastante, outros que não nos agradam muito, mas que estão ali presentes no nosso dia a dia. Os sons são vibrações no ar que os nossos ouvidos captam e possuem características que é o que nós vamos começar a estudar hoje. Você sabe a diferença de som, ruído e silêncio? Para a música, a diferença entre som, ruído e silêncio está na forma em que o som é recebido. Ele é um som desagradável? Então, provavelmente, ele é um ruído. Vamos ouvir um exemplo de ruído. A televisão está sem sinal e está gerando um ruído. O silêncio é a ausência total de som. Durante uma música, existem momentos de silêncio e eles são muito importantes. Já o som, você costuma achá-lo agradável e ele possui algumas propriedades que são responsáveis pela beleza e pela forma que ele é agradável aos nossos ouvidos. As propriedades do som são intensidade, timbre, altura e duração. Mas na aula de hoje, iremos trabalhar apenas dois, timbre e altura. O que é o timbre? Para facilitar o entendimento, vamos ouvir dois exemplos de sons de dois instrumentos, o violino e o violão. Para começar, vamos ouvir um exemplo de som do violino. Agora, vamos ouvir um exemplo do som do violão. Conseguiu notar a diferença entre eles? Os sons são bem marcantes, não é mesmo? É aí que mora o timbre. Ou seja, o timbre é a característica dos sons de cada instrumento. Mas você sabe por que isso acontece? Bom, os dois instrumentos, o violino e o violão, são construídos e montados de formas bem diferentes. Na figura, a gente consegue perceber que eles têm partes bem diferentes.
Algumas até recebem o mesmo nome, mas possuem um formato bem distinto. Ou seja, os formatos, o tamanho e do que é feito o instrumento pode afetar o timbre dele. É como a gente. Nossos corpos são diferentes em algumas coisas. E a nossa voz se altera. Por isso, a minha voz não é igual à sua, por exemplo. Nós falamos em alturas diferentes. Ué, como assim? Altura? Para entender, vamos pegar o exemplo do som do violino. Vamos ouvir esse trechinho de som. Esse som que ele é mais fino, nós costumamos chamar ele de agudo. Ele é mais leve, mais fino, é bem característico. Agora, vamos ouvir esse outro trecho de som. Esse som já é mais pesado e robusto, não é? Quando ouvimos esse som mais grosso e forte, nós chamamos ele de grave. Certo? Então, nesse vídeo de hoje, nós vimos um pouco sobre o som, sobre as propriedades do som, o timbre e a altura, que foi dividido em agudo e grave. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.